Meus queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas em nome de Jesus. Tem sido uma experiência agradável caminhar com os irmãos desde sexta-feira passada até então e partilharmos a palavra e juntos louvarmos ao Senhor. Eu quero agradecer mais uma vez a acolhida, o convite tão honroso, a referência generosa aqui da parte do pastor Edson. Dizer que hoje pela manhã transmiti uma palavra vinculada a essa ideia da maternidade que consagra seus filhos, que consagra sua prole desde o ventre e antes mesmo do processo gestativo. Então, filhos são gerados em oração. Eu quero aproveitar a oportunidade para mais uma vez parabenizar as mães que estão nesta noite aqui, que também nos acompanham pelas redes sociais, especialmente pelo YouTube, canal de transmissão deste culto. E fazer um protesto, veja, no Dia das Mães, que ousadia da minha parte, mas eu quero fazer um protesto aqui. Primeiro dizendo que as mães merecem todos os elogios, reconhecimentos, os aplausos, de fato, como diz o texto de Provérbios, capítulo 31, que nós neste dia nos levantemos e as louvemos, as elogiemos, reconhecendo o quão preciosas elas são. Mas eu quero fazer um protesto. Eu gostaria muito que o Dia dos Pais fosse tão badalado quanto o Dia das Mães. Eu já observei que não é. Não é, irmãos, não é. Por mais que a gente se esforce, não é. O Dia das Mães é muito mais badalado. Hoje nós fomos com umas famílias ao restaurante. Meus irmãos, tinha fila de espera de quantas horas? 1h30, irmãos. Normal, né? No Dia dos Pais o pessoal fica chamando o povo para entrar. Não é bem assim. Mas enfim, eu quero também aproveitar o ensejo para agradecer os casais, as famílias que nos acolheram, nos acompanharam nas refeições e nos abençoaram com esse tempo maravilhoso, com compartilhamentos tão enriquecedores da caminhada da vida em família, dos desafios superados, da presença da graça de Deus na vida dos irmãos. Eu e minha família, nós temos um sentido muito abençoados, mas também assim especialmente acolhidos pelos irmãos nesse tempo, de modo que percebemos aqui um ambiente de graça, um ambiente de muito amor, de muita compaixão, de muita fraternidade, da presença de Deus constante, de vidas que se derramam em oração, que buscam o Senhor, de um louvor, de uma adoração contagiante, maravilhosa. Parabéns aos irmãos que se dedicam a louvar ao Senhor com excelência, uma música de qualidade, enfim, na convivência, no louvor e em tudo mais, só temos a agradecer ao Senhor e dizer a essa igreja que o Senhor vos abençoe cada vez mais, que os irmãos continuem firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E eu quero fazer um registro que me chamou muita atenção. Pastor Edson tem vivido o desafio, de ter que fazer hemodiálise. E, irmãos, quando eu soube o modo como a igreja se organizou para assisti-lo, isso falou de uma maneira muito especial ao meu coração. Eu já comentei algumas vezes com alguns, isso é a igreja sendo igreja. Isso é o amor de Deus sendo manifestado através da vida dos irmãos, sobre a vida do seu pastor, do seu líder. E os irmãos continuem assim. Eu tenho certeza que além das muitas bênçãos que o Senhor há de derramar sobre vocês, o Senhor haverá de usá-los cada vez mais, para a glória do nome dEle e para a expansão do seu reino. Parabéns, meus irmãos, pela atitude. Parabéns mesmo. Nós vamos continuar e finalizar hoje. Já estou com saudade dos irmãos, eu e a minha família. É um sentimento verdadeiro, saibam disso. Estamos com saudade, mas agradecidos ao Senhor por esse tempo que Ele nos oportunizou. Amanhã, permitido o Senhor, após o almoço, seguiremos a direção do nosso querido Recife, aquela terra boa, terra quente, que tem 4 estações bem definidas: verão, calor, mormaço e quentura. Sabia disso? Mas é igual aqui, É igual aqui. Irmãos amados, nós temos pensado sobre o tema geral que tem servido como reflexão nesse tempo de celebração dos 104 anos desta igreja, mas também de conferência da família, que é, vamos juntos? Pais corajosos, filhos vencedores. Hoje pela manhã eu caminhei para 400 e tantos anos de história à frente, utilizando a perspectiva desse tema
e da ênfase ali do povo de Israel. Hoje eu quero voltar 777 anos, ali aproximadamente. Quero voltar para a história de Abraão, antes mesmo desse povo ter enfrentado o deserto e ter tomado posse da terra prometida. Quero voltar e refletir com os irmãos a partir da história de Abraão e Sara, focando de um modo específico em algumas atitudes de Abraão e analisando como eles se tornaram bênção, canal de bênçãos para a sua descendência. Nós podemos dizer a respeito de Abraão e Sara isso: eles se tornaram canal de bênçãos para a sua descendência. Você, pai que está aqui, você, mãe que está aqui, que você deseja e você busque, se esforce a cada dia para ser esse canal retransmissor das bênçãos do Senhor sobre a vida dos seus filhos, da sua prole. Esse é o nosso desejo. A partir desta reflexão nós vamos considerar como fazê-lo. Abra suas Bíblias, por favor, em Gênesis, no capítulo 12. 12 e os versículos 1, 2 e 3. Se os irmãos puderem ficar em pé, eu agradeço. E assim procedemos também em reverência à palavra do Senhor. Temos então na projeção, são apenas 3 versículos, tem como nós lermos juntos. Amém? Então leiamos a palavra do Senhor. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Senhor Deus e Pai, mais uma vez te agradecemos esta hora tão especial e o modo como o Senhor, de muitas formas, já falou ao nosso coração neste culto. Momentos tão lindos, momentos inspirativos, momentos de edificação, tempo de oração pelas nossas famílias, apresentação, consagração de bebês. Senhor, é tão lindo quando a igreja vive esse momento, e nós tivemos esta ocasião tão memorável nesta noite. Também te agradecemos pela homenagem às mães e por outras oportunidades que o Senhor nos permitiu de celebrarmos e bendizermos o teu nome. Agora estamos diante desse tempo de exposição e reflexão na tua palavra. Abre o nosso entendimento, Senhor, com toda a liberdade que a ti pertence, por meio do teu Espírito, ministra poderosa e graciosamente aos nossos corações. É assim que te oramos, no nome santo e gracioso do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Se tu uma bênção. Olha que palavra, hein? Deus o convoca e o designa para uma missão, para que ele então fosse uma bênção. Com a história de Abraão, nós podemos aprender algumas lições de como procedem os pais corajosos que querem ser canais de bênção sobre a vida dos seus filhos. A história de Abraão requer alguns destaques. O faremos para e passo, à medida que formos mencionando alguns recortes, alguns destaques sobre o quanto Deus nos ensina na trajetória de Abraão e Sara também. Em primeiro lugar, pais corajosos que querem ser canais de bênçãos para os seus filhos buscam profundas experiências com Deus. Buscam profundas experiências com Deus. Isso mesmo que você ouviu. Intencionalmente. Focam na sua espiritualidade. Intencionalmente buscam crescer na caminhada da fé. Intencionalmente se debruçam sobre a palavra de Deus. Buscam uma vida de sincera, de verdadeira devoção.
Quando nós olhamos a história de Abraão, nós percebemos que Abraão, apesar de estar dentro de um contexto de um povo pagão, de um povo que adorava outras divindades, ele se diferencia. Ele passa a buscar verdadeiramente o Senhor de todo o seu coração. Eis a razão porque Deus o chama da sua terra, no meio do seu povo, da sua parentela, lá de Ur dos Caldeus, da Mesopotâmia, da terra do seu pai Terá, ou Tera, como alguns chamam. E ele é chamado pelo Senhor dentro de um ambiente de idolatria, de paganização da fé, de adoração a outros deuses. Deus o chama, porque havia no coração de Abraão uma motivação sincera em conhecer, adorar e servir ao Deus verdadeiro. O chamado de Abraão, ele se dá de uma maneira especial. Abraão estava dentro de um ambiente confortável para ele, no seio da sua parentela. Seu pai era abastado financeiramente, sua família era muito bem estabelecida. Deus o chama para seguir para um lugar que ele não sabia para onde iria. E naqueles tempos, até como método, meio de sobrevivência, estar distante da sua parentela era um grande perigo, porque você estaria desprotegido. Estar próximo aos seus era uma maneira de você se proteger, e você ter um número maior de guerreiros que pudessem enfrentar outros clãs e invasores, porque este era um processo de conquista de terras e de dominação naquele momento. E ele é convocado pelo Senhor. Talvez alguns possam imaginar, mas ele estava de boas, estava suave na nave, como dizem os mais jovens. Ele estava tranquilo porque Deus o abençoaria. Olha o que o Senhor prometeu para ele. Não é bem assim, não. Deus lhe lança um grande desafio de sair da comodidade, do conforto, da sua zona de conforto, da proteção, do cuidado da sua família, da sua parentela. Estava debaixo da proteção e da bênção do seu pai, que era o chefe naquele momento do clã do qual ele fazia parte. Então, para ele, o lugar melhor de se estar qual era? Pertinho do papai, pertinho da mamãe. Naquele ambiente ali, onde estava toda a sua parentela. Deus o chama, e ele demonstra, portanto, fé e plena confiança em Deus. Ele atende o chamado de Deus. Ele não se mostra nem duvidoso, nem resoluto, não, ou incerto, inseguro. Pelo contrário, ele está firme, de maneira decidida, de maneira, eu diria, resoluta, firmemente estabelecido. Ele se prontifica a obedecer o chamado de Deus. Não à toa, ele se torna, portanto, o pai da fé, uma referência de fé, tal qual o texto bíblico vai mencionar em outras ocasiões. Inclusive o apóstolo Paulo fala dele nestas condições, e se torna referência no judaísmo, no islamismo, no cristianismo. Portanto, ele é apresentado como o pai da fé, pela prontidão em obedecer ao Senhor, mesmo quando Deus lhe disse para ir para uma terra que ele não conhecia. Depois ele vai aparecer lá na frente, em Hebreus, na galeria dos heróis da fé. E a obediência é tão pronta, é tão tamanha, é tão admirável de Abraão, que ela se revela de maneira imediata. Ele se prontifica a obedecer a Deus imediatamente, e assim deve ser a nossa relação com Deus e o nosso ato de obediência imediata, obediência imediata. Não dá para adiar, não é para amanhã. Para obedecer o Senhor é agora, é hoje. Esse é o tempo. Não dá para negociar. Ela é irrestrita, porque ela envolve toda a vida. E não tem como você dizer assim: ah, não, Senhor, não dá agora, ou então numa partezinha da minha vida lá para frente eu vou te obedecer. Não, é uma obediência que envolve toda a sua vida, e ela é a partir de então. Ela é integral, ela é completa. Ou você obedece ou você não obedece ao Senhor. Não tem como você obedecer ao Senhor pela metade. O Senhor não se agrada desse tipo de adoração e de compromisso com Ele. É preciso, portanto, que a obediência ao Senhor seja integral, e ela é intransferível. É comigo, a experiência é comigo. Eu não tenho como dizer: Senhor, olha aqui, ó, essa pessoa que está pertinho de mim,
Chama, Senhor, é com ela, não é comigo não. O convite é para você, o chamado é para você. Alguns costumam dizer, né, fazendo o plágio daquela resposta de Isaías, só que de uma maneira diferente, responde assim: eis-me aqui, Senhor, envia o meu irmão que está aqui à minha direita, envia o meu irmão que está aqui à minha esquerda, envia fulano de tal. Senhor, meu filho para a obra missionária, não, para ser missionário, passar por aquelas dificuldades, não, Senhor, para ser pastor, não é, aí é muito sofrimento. Eu quero que meu filho se projete, se estabeleça, seja isso, seja aquilo outro, mas missionário, Senhor. Parece brincadeira, mas às vezes muitos pais fazem isso. Missionário não. Uma história de uma mãe que dizia que orava pelos missionários e contribuía, ofertando, porque os missionários precisavam da ajuda de todos para se manterem. Até o dia em que o seu filho disse: mãe, eu vou para o campo missionário. Disse: não, você não, vai depender das ofertas dos outros, que é isso? Pois é, irmãos, como nós precisamos ser a resposta que Deus quer para a vida de outras pessoas, para essa geração. Talvez Deus esteja desafiando alguns pais a pensarem na possibilidade de consagrar exatamente os seus filhos, ou respeitarem, ou incentivarem, ou permitirem e apoiar os seus filhos para atender o chamado do Senhor, para o ministério pastoral, para a obra missionária, para o ministério da música, de educação cristã, em tantas e tantas outras áreas da vida da igreja. Nós temos vivido, não sei se os irmãos têm percebido isso, uma crise vocacional no meio das nossas igrejas. Sabiam disso? Talvez não aqui, mas em algumas outras igrejas, sim. Antigamente nós tínhamos 4, 5 candidatos ao ministério pastoral. Mais candidatos, pessoas se prontificando aí ao seminário, se preparar para servir ao Senhor no ministério pastoral e outros ministérios, ministério da música, educação cristã, missionário. Hoje em dia é preciso que haja toda uma mobilização por parte das nossas juntas missionárias para despertar a consciência missionária em algumas das nossas igrejas, dos nossos irmãos e dos nossos jovens. Quem sabe Deus não está direcionando essa palavra para você nessa noite, meu jovem, meu irmão e minha irmã, para que você desperte para esse chamado que Ele tem para a sua vida. Abraão, obedeceu ao Senhor nessas condições, de maneira imediata, irrestrita, integral e intransferível. Ele demonstra, portanto, na sua experiência com Deus, na busca por profundas experiências de vida, de relacionamento com Deus, ele demonstra compromisso verdadeiro, completo, incondicional. O texto nos mostra claramente que ele atende o chamado, ele obedece à voz do Senhor e ele segue para cumprir aquilo que Deus lhe havia determinado. E o compromisso maior que ele tinha com Deus era de ser bênção. Sê tu uma bênção. É o que o Senhor estava propondo para ele. Ou seja, permita-se ser usado. Seja canal de bênção. Que através de você, bênçãos do Senhor respinguem sobre a vida de tantas outras pessoas. Abraão não era perfeito. E nós sabemos muito bem disso. Ao fazermos uma referência a Abraão, nós não estamos dizendo que Abraão não tinha nenhum pecado, nenhum equívoco. Poderia apresentar algumas fraquezas de Abraão aos irmãos. Eu vou apenas listar algumas, não vou me deter nelas, mas só para os irmãos entenderem que não é a perfeição obrigatoriamente que Deus espera de nós. Ele sabe das nossas limitações. Pais, em algum momento a gente falha. Nós temos limites. Em alguns momentos a gente dá aquela pisada na bola, a gente se excede, se equivoca, peca. É nessas horas que nós precisamos ainda mais da graça de Deus sobre nós. Família é um laboratório onde experiências estão sendo construídas. E nem sempre essas experiências são permeadas por acertos. Às vezes há erros, há equívocos. Curiosamente, o ambiente familiar é um dos ambientes em que mais nós
construímos e vivenciamos traumas necessários e desnecessários. Alguns traumas são necessários porque eles nos fazem crescer, há amadurecimento a partir destes traumas. Por exemplo, a gestação, a gravidez, o parto, é um trauma necessário para gerar uma nova vida. Há processos de trauma ou de traumas que eles compõem a nossa história e nos trazem amadurecimento, mas há outros que trazem feridas, dor, sentimentos não agradáveis, que incomodam, que trazem lembranças doloridas para a nossa história de vida. Esse tipo de traumas, essas experiências doloridas, nós gostaríamos muito de termos evitado, mas nem sempre obrigatoriamente é possível evitá-las. Às vezes sim, quando a gente antecipadamente já se pede a misericórdia de Deus, se programa e pede ao Senhor que conduza o nosso caminhar. Às vezes não, elas vão acontecer na trajetória da vida, até porque Deus usa a história de cada um de nós. Escuta isso aqui, Deus usa a história de vida de cada um de nós para nos preparar para aquilo que Ele quer nos usar, para sermos instrumentos, canais de bênção sobre a vida de outras pessoas. Sua dor, sua aflição, sua experiência mais dolorosa, Deus pode forjá-la, usá-la, para que você seja um canal retransmissor das bênçãos dEle. Pense aí em uma experiência difícil que você já passou em sua vida. Pois bem, essa experiência dolorosa foi Deus te lapidando para que você pudesse agora abençoar outras pessoas. Aquela enfermidade que você enfrentou e hoje você diz para alguém, olha, confia no Senhor, espera no Senhor, continue buscando a Deus, Ele é poderoso para reverter a sua história. Aquele momento difícil na história da sua família, aquela experiência de dor da perda de um ente querido, quem sabe do seu pai ou da sua mãe, é um tempo muito remoto da sua vida e você diz, foi tão difícil superar aquela fase, mas Deus me deu o condicionamento emocional, espiritual, para que eu pudesse lidar, e hoje eu ajudo outras pessoas a lidarem com a mesma experiência, com o mesmo tipo de dor. Abraão, ele desceu ao Egito sem consultar a Deus. O problema não foi descer ao Egito, o problema foi não consultar ao Senhor. Abraão teve medo dos incrédulos, o problema não foi ter medo, foi ter um medo paralisante de incredulidade, quando deixou de confiar no Senhor, porque ele estava temendo por sua própria vida. Ora, se Deus lhe tinha dito, segue, vá para uma terra que eu te mostrarei, eu estarei com você, eu vou te abençoar, eu vou protegê-lo, o Senhor garantiria a sua palavra. Ele se mostrou de alguma maneira duvidoso nesta hora. Abraão mentiu ao dizer meia verdade. Vocês se lembram disso? Ele disse que Sara era o quê? Irmã dele, para tentar preservar ali a sua vida, e depois toda a verdade vem à tona. E outra coisa, meia-verdade é uma mentira. Um texto negócio de meia-verdade ser uma mentirinha branca, bem intencionada, mentira é mentira, acabou-se. A gente não negocia isso. E traz consequências, desdobramentos terríveis. E ele aceitou o jeitinho. Você lembra do jeitinho que a esposa chega para ele, no afã, no desejo de ter filhos, de gerar descendência para ele, o que é que ela faz? Oferece a serva, oferece Agar, e ele aceita prontamente, sem consultar ao Senhor, sem orar ao Senhor, sem perguntar se seria daquele modo que Deus queria suscitar descendência para ele, ele aceita prontamente. E até os dias de hoje, nós temos desdobramentos e consequências dessa decisão impensada de Abraão. Mas eu não quero focar obrigatoriamente nos equívocos, eu estou apenas destacando os erros, estou destacando as limitações e falhas de Abraão, porque eu estou querendo dizer para os irmãos que eu não estou falando de alguém impecável, imperfeito, ou perfeito, melhor dizendo. Estou falando de alguém perfeito, que a semelhança de nós também está sujeito a enfrentar as vicissitudes da vida, os momentos difíceis, os momentos adversos, os momentos de equívoco. Assim foi com a vida de Abraão. Mas Abraão nos mostra, nos ensina que a família também é um lugar de recomeço, é um lugar de perdão, é um lugar de novas chances, novas oportunidades. Assim é a família.
Nós precisamos ter a capacidade de recomeçar quando necessário, de perdoar, de estender a mão, de acolher. Deus quer fazer das nossas famílias esse ambiente de graça, de perdão, de restauração e de recomeço, no poder do amor que emana dele para os nossos corações. Segundo lugar, irmãos, pais corajosos, além de buscarem profundas experiências com Deus, eles inspiram seus filhos na caminhada da fé. E vos direi por que nós percebemos isso na história de Abraão. Todas as vezes que você for ler, a partir do capítulo 12, nos capítulos seguintes, você vai observar em muitos momentos o texto dizendo que Abraão levantou um altar ao Senhor. Abraão foi para tal lugar e ali levantou um altar ao Senhor. O que isso quer dizer? O que se passa na sua cabeça quando você pensa que ali, quando ele na sua trajetória de vida, vivendo seus dias comuns, cheios de desafios, ele ainda assim levantava um altar ao Senhor? Isso quer dizer que ele mantinha uma constante devoção, adoração ao Senhor. Deus fazia parte direta da sua agenda, das suas aspirações, de tudo que envolvia o seu viver. Ele constantemente se lembrava do Senhor, estava adorando ao Senhor, estava glorificando o nome do Senhor. Como nós precisamos erguer altares em adoração ao Senhor ao longo de nossas vidas. Inclusive, o povo de Israel tinha essa prática, né, de erguer um altar e atribuir um nome a esse altar, muitas vezes chamando por nomes que representavam experiências que eles tinham vivido com o Senhor. Lembram-se do Ebenezer? Até aqui nos ajudou o Senhor, um altar erguido exatamente para agradecer a Deus, porque até aquele momento Deus havia caminhado e abençoado o seu povo. Como nós precisamos lembrar de diversas ocasiões onde a mão do Senhor esteve poderosamente agindo em nosso favor e dizer: vamos levantar um altar de gratidão nesse momento, de adoração, de exaltação ao nome do Senhor. Vamos dizer o quanto Ele é bom, o quanto Ele é maravilhoso, e a família precisa vivenciar isso, irmãos. Os nossos filhos precisam ser inspirados a isto, a ter uma atitude de devoção ao Senhor, lembrando que em todo o tempo Deus esteve cuidando do seu povo e continua velando por nossas vidas. Como diz aquele hino do nosso cantor cristão, né? Como até hoje e daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro e nossa fonte de eterno prazer. Aí segue no coro dizendo: no céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Inclusive esse mesmo hino diz: já nossos pais nos contaram a glória. Como nós precisamos contar desta glória do Senhor, agindo, falando ao longo da história de nossas vidas, no curso da história humana, mas também interferindo, agindo diretamente na vida de cada um de nós. Quando Abraão erguia esse altar, os altares que ele ergueu em adoração ao Senhor, ele estava lembrando, ele estava trazendo à sua memória, ao seu coração, os feitos do Senhor, a misericórdia do Senhor, a bondade do Senhor, o cuidado do Senhor, o poder do Senhor. Quantas e quantas vezes o Senhor lhe foi favorável. Mas ele passa por uma experiência após ele gerar aquele que era de fato o filho da promessa, através de quem Deus suscitaria a herança para ele. Ele tem o primeiro filho, mas este filho obrigatoriamente não era o filho pelo qual Deus queria suscitar a herança para ele, era o Ismael. E observo na atitude de Abraão que, apesar do equívoco, ele cuida, ele abençoa. Ao momento em que ele é forçado a despedir Agar, e ele entende isso, entra em acordo com a sua esposa, o Senhor o abençoa, o Senhor o libera para que ele pudesse naquele momento de fato dispensar Agar. Mas ele enche ali a criança, que não era criança mais, já tinha uma certa idade, e também
a mãe dela de recursos necessários para que eles sigam pelo caminho. Essa já é uma outra realidade, um outro contexto, quando mais lá na frente nós vamos ver Agar invocando ao Senhor e Deus decidindo, inclusive através de Abraão ele faz isso: eu vou abençoar Ismael, eu vou abençoar, fique tranquilo, eu vou cuidar dele, eu vou prover o que ele necessitará. Ismael se torna grande também na terra, mas não era através de Ismael que o Senhor queria suscitar herdeiros, a descendência para Abraão. Deus promete, chama Abraão aos 75 anos de idade, da sua terra, do seu povo, da sua parentela, e ele só vai gerar esse filho prometido, esse filho que suscitaria herdeiros e, portanto, uma posteridade para ele, aos 100 anos de idade. Quanto tempo ele precisa esperar? Confiando no Senhor, buscando o Senhor em oração, dependendo do Senhor. 25 anos. Não é fácil, irmãos. 25 dias dá para suportar. 25 meses a gente ainda negocia, agora 25 anos é difícil. É muito desafiador, mas ele não abriu mão de confiar no Senhor e acreditar nessa promessa do seu Deus. Aos 100 anos de idade, quando já sua esposa tinha perdido o costume natural de todas as mulheres de poder procriar, Deus graciosamente lhes concede um filho, e esse filho tem um nome que significa: Deus me deu motivos para sorrir, Deus me fez sorrir, Deus trouxe de volta para mim a alegria. Mas, em um dado momento, o Senhor lhe pede esse filho. É a provação que ele tem que enfrentar. No capítulo 22 de Gênesis, nós encontramos exatamente essa experiência. Deus pede a Abraão o seu Isaque, o seu filho tão prometido, que suscitaria essa descendência que o Senhor lhe havia prometido. Ele poderia barganhar com Deus e dizer: Senhor, não, aí já é demais, Senhor. Não, peraí. Tenho te servido com fidelidade, buscado ao Senhor, me dedicado. Agora, o meu filho, o filho que o Senhor me prometeu, o meu caçulinha querido, o meu filho tão aguardado por 25 anos, Senhor, aí não dá, é difícil. Ele não negocia com o Senhor, ele não titubeia, ele não apresenta condições para Deus, ele não fala para a esposa, porque o texto mostra para a gente claramente, assim a gente vai observando nas entrelinhas, que não há um diálogo dele com Sara, a fim de comunicar essa decisão de sacrificar o filho. Imagino isso, porque se ele diz, Sara ia dizer assim: tu tá doido, homem? Tá maluco? Levar o nosso... Mas eu aguardei esse menino, Deus me faz gerar esse menino aos 90 anos de idade, e agora você quer levá-lo para sacrificar? Você está doido, você perdeu o juízo, você está viajando. Então ele silenciosamente prepara tudo, pega o menino e sai caminho afora, na direção do Monte Moriá, onde ele ofereceria Isaque ao Senhor, como sacrifício e expressão também da sua fidelidade a Deus. O texto nos mostra que chega uma ocasião, quando tudo já está pronto, inclusive pós aquele diálogo entre o próprio Isaque e Abraão, quando ele pergunta: pai, está aqui a lenha, está aqui o fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E naquele monte surge o brado, Jeová Jirê, que então, até então se diz, conforme a narrativa bíblica, aquele monte se tornou o monte do Senhor proverá, o Deus que provê, porque Jeová Jirê quer dizer exatamente isso, Deus proverá. E ele diz para o seu filho naquela ocasião: Deus proverá, meu filho. Quantas vezes nós pais precisamos nos lançar exatamente a esse cuidado incondicional do Senhor? Pai, como é que será a partir de então? Pai, como que a gente vai resolver isso daqui? Pai, como lidar com essa situação? Eu ainda não sei, mas uma coisa eu sei: Deus proverá, Jeová Jirê. Ele sempre agiu.
Ele nunca abandonou os seus, ele sempre foi cuidadoso e fiel. Por que será diferente agora? Então Deus proverá. Não sei como ele fará, mas do tempo e do jeito dele, ele fará, e nós nos alegraremos no Senhor e glorificaremos o seu nome. Mostrou-se, portanto, fiel, completamente fiel ao Senhor. Agora, eu não sei se vocês já observaram, historicamente, alguns estudiosos costumam dizer que Isaac não era um menino ingênuo, não. Tipo um bebê que ele pudesse colocar sobre o altar e prontamente Isaac aceitaria. Isaac já era um rapaz. Alguns estudiosos dizem ali na média de 15, talvez 20 anos de idade. Então ele poderia prontamente dizer assim para o seu pai: pai, o senhor não vai me envolver nesse negócio não. Eu vou nada. É entre o Senhor e Deus. Eu estou forinha. Abraão, ele prepara o altar, ele coloca a lenha, e aí ele convida seu filho, e certamente nesta caminhada até o Moriá, possivelmente Abraão estava ali dialogando com seu filho, dizendo: filho, Deus me pediu você, e eu vou precisar entregá-lo ao Senhor, eu vou precisar dedicar você ao Senhor. E sabe o que eu observo no texto? É que Isaac, ele não resiste a isso. Isaac, na verdade, se prontifica. E quando Isaac sobe no altar, que ali Abraão ergue o cutelo, um anjo do Senhor brada dizendo: tá bom, Abraão, pode parar. Não faças mal algum ao menino, porque já podemos comprovar, já posso comprovar que verdadeiramente temes ao Senhor, pois não me negaste o teu filho. Inclusive o texto diz: teu único filho. Neste caso, filho da promessa, filho através do qual Deus cumpriria os seus propósitos. E ali nós temos exatamente uma figura representativa daquilo que aconteceria com Cristo, que foi oferecido em nosso lugar para a nossa eterna salvação. Ele ofertou o filho da promessa ao Senhor. Certamente essas atitudes de Abraão estavam falando grandemente ao coração de Isaac. Fidelidade, obediência, confiança no Senhor que inspiram. Como nós precisamos inspirar as próximas gerações. Isso é com intencionalidade, meus irmãos. Os nossos filhos precisam ver em nós atos de verdadeira entrega, obediência, devoção ao Senhor. Não é esperar de terceiros, da liderança da igreja, do professor de escola bíblica dominical, do pastor, mas é a partir de nós mesmos. Nós somos os primeiros missionários, as primeiras referências, os primeiros exemplos, os primeiros discipuladores dos nossos filhos. Até porque palavras, elas convencem, mas o exemplo faz o quê? Arrasta. Se nós queremos que os nossos filhos trilhem a caminhada da fé, nós precisamos, antes de qualquer coisa, sermos exemplos para eles. Eles precisam ver em nós o nível de compromisso que nós temos com Deus. Imagina aí de um pai que manda o seu filho vir à igreja e ele mesmo não vem à igreja, e não tem o menor prazer de participar das coisas na casa do Senhor. Imagina um pai que diz para o seu filho ou sua filha: ore ao Senhor, e ele não para orar ao Senhor. Diz para o seu filho: leia a Bíblia, mas ele não lê a Bíblia. Fale a verdade, mas ele não fala a verdade. Seja honesto nas suas transações, mas ele não é honesto nas suas transações. É incongruente. Não tem como o filho obrigatoriamente seguir as suas instruções, porque as suas atitudes gritam aos ouvidos do filho ou da filha. E até aquele pensamento que diz o seguinte: por favor, fale um pouco mais alto, né? Quando se tratar de ensino, de transmitir alguns valores, fale um pouco mais alto, porque eu não estou conseguindo escutar, porque suas atitudes gritam aos meus ouvidos, falam mais alto do que as suas próprias palavras. Como nós precisamos ser essas primeiras referências de vida com Deus. Por isso que o texto bíblico diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho,
quando crescer, não se desviará dele. A ideia de dizer no caminho quer dizer o seguinte: não é só apontar para o caminho, dizer aquele é o caminho certo, mas é caminhar com o seu filho, é caminhar com a sua filha, estar na trajetória da fé juntamente com ele. Terceiro lugar, meus irmãos, pais corajosos querem ser canais de bênção sobre a vida dos seus filhos, ajudam seus filhos na construção de uma espiritualidade de resistência. Coloquei essa palavra, não tem nada a ver com qualquer perspectiva ideológica. Ela é semelhante à perseverança, nesta perspectiva. Uma espiritualidade que persevera, uma espiritualidade que resiste, que persiste mesmo diante das grandes adversidades. Primeiro, Isaac sobe no altar, ele se oferece. Agora já não era mais apenas um sacrifício de Abraão ao Senhor, era um sacrifício de si mesmo, ele estava se entregando voluntariamente ao Senhor, ele confia, ele crê. Meus irmãos, entregar algo é desafiador, mas é menos difícil. Mas entregar a si mesmo, o que envolve toda a sua vida, é ainda mais desafiador. Abraão ofereceu o seu filho tão amado, mas Isaac ofereceu a si mesmo diante do Senhor. Observe que ele constrói uma espiritualidade, uma devoção tão intensa e profunda quanto a do seu pai. Porque inspirado no seu pai, ele aprendeu também a amar o Senhor, a servir ao Senhor, a se fazer oferta para o Senhor, a se dedicar ao Senhor. Como é bonito quando as crianças veem no seu pai ou na sua mãe um modelo de espiritualidade e reproduzem isso nas palavras, nas atitudes, na vida de oração, no compromisso com as coisas da igreja, do reino de Deus. Fazem a diferença, abençoam vidas, se prontificam também a ajudar, a acolher, a manifestar a graça de Cristo, a desenvolverem também uma espiritualidade que seja contagiante, envolvente para outros. Observem a paciência de Isaac em aguardar a sua prometida, a sua Rebeca. No capítulo 24 de Gênesis nós encontramos essa história. Não quero me deter nela, mas o servo da casa de Abraão, o Eliezer, é designado para a missão de buscar uma esposa para Isaac. Isaac, ele aguarda por um tempo. A Bíblia não diz exatamente que tempo foi esse, mas ele aguardou. Ele não se precipitou, ele confiou, sabe, naquilo que Deus, através da orientação do seu pai e da missão dada ao seu servo, a Eliezer, haveria de prover para ele. Ele aguardou. A prova é tão clara disso, que quando Eliezer volta, e ele vê essa prometida, por sinal, Rebeca, ela é uma mulher, é uma jovem belíssima, segundo o texto bíblico, não diferente daquilo que o próprio Abraão também vivencia. Sua esposa era belíssima, chamava a atenção, provocava, despertava os olhares naqueles dias. Curiosamente, o texto bíblico diz que quando Eliezer volta, ao invés de ele se dirigir já a Rebeca, ele se dirige a Eliezer, escuta toda a história que Eliezer narra, e só depois ele então vai até Rebeca, e eles em seguida adentram a tenda, e lá ele coabitou, e o texto bíblico nesse sentido diz que eles tiveram então uma relação íntima, e ali o texto bíblico diz que Isaac foi consolado em função da morte da sua mãe. Ou seja, a chegada de Rebeca foi um momento de renovo para a sua vida emocional. Trouxe alívio, trouxe consolo para ele, trouxe novas aspirações, novas perspectivas. Está lá o texto dizendo, mas ele aguardou, ele esperou até que esta prometida chegasse na sua vida. Fez sua parte, estava vivendo para Deus, estava servindo ao Senhor com dedicação, com devoção, estava também seguindo nos projetos do seu pai, seguindo nos seus projetos pessoais, dando continuidade à sua vida.
se preparando, se organizando, fazendo aquilo que deveria ser a sua parte, mas foi capaz de aguardar até que Deus direcionasse a pessoa certa para a vida dele, a fim de que a parceria entre os dois pudesse repercutir em bênçãos para eles e para os que pudessem se aproximar deles, inclusive toda a sua prole. Entendem, jovens? Entendem, jovens? A importância de permitir com que Deus, no tempo certo, possa prover, possa direcionar a pessoa adequada para a sua vida. Eu sei que às vezes a espera parece um tempo desafiador, difícil, e você quer dar o seu jeito pessoal, mas vale a pena guardar pela providência do Senhor. Amém ou não amém, meus irmãos? Ufa, graças a Deus. Vale a pena, vale a pena. Ele espera, ele confia no agir de Deus e ele se prepara. Então, aqui vale aquela nota importante, a nota de rodapé. Se você decidiu confiar, esperar pela providência de Deus, mas também se prepare. Seja um jovem, um solteiro organizadinho. Não é não? Organizadinho, bonitinho, que gosta de cuidar da sua fisionomia. Não é não? Que se prepara, que se condiciona para esse momento. Sabe? Imagina, um jovem todo mulambento, não, porque eu decidi esperar, mas todo mulambento. Aí quando chega, diz, esse daí, pelo amor de Deus, que o Senhor me livre e guarde. Tem que se preparar, se organizar, estar nas condições necessárias. Isso acontece, portanto, com Isaac. Um outro episódio interessante sobre essa espiritualidade perseverante de Isaac é que ele persevera em oração por 20 anos até a sua esposa engravidar. Isso demonstra fé e confiança no Senhor. O seu pai passou por essa experiência, ele passa por essa experiência. O texto de Gênesis 25 diz que ele orou. Isso me chama a atenção. Ele orou por sua esposa, porque ela era estéril, não podia gerar filhos. Ele orou por ela. Maridos, você tem orado? Vocês têm orado, nós temos orado por nossas companheiras, esposas, mulheres, nós temos orado, temos abençoado a vida delas. Temos pedido a misericórdia do Senhor diante das suas lutas pessoais, suas lutas emocionais, suas adversidades. Temos abençoado a vida de nossas esposas. Ele orou por Rebeca. E o texto bíblico vai dizer que quando, veja, aos 40 anos ele ora. Pode ir lá, depois você vai ver nessa narrativa. E aos 60 anos, quando ele tinha 60 anos de idade, Deus lhe agracia com os gêmeos, que chegaram, os seus filhos, para que você possa ter essa referência com muito mais clareza, bem rapidinho, vai, capítulo 25, veja o que diz o texto sagrado, capítulo 25, versículo 20, o que é que diz aí no versículo 20? Ele tinha 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, a filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Versículo 21. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ele orou. Ele colocou isso como propósito no seu coração. Se a faz sofrer, se mexe com ela, se traz tristeza, dor ao coração dela, me envolve também, eu preciso orar por ela. Eu preciso interceder por ela. Pulando, indo lá para frente. Vejam aí o que diz o versículo 26. Diz que nasceu então seus filhos, gêmeos, O primeiro, ruivo, todo vestido de pelo, por isso deram-lhe o nome de Esaú. 26. Depois nasceu o irmão, com a mão segurava o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaac tinha o que, irmãos? 60 anos quando Rebeca deu à luz. Ele orou quando? Quando ele tinha quantos anos? 40. Quando foi que ele recebeu seus filhos? Quando foi que ela gerou filhos? Aos 60 anos. Às vezes tem alguns detalhes do texto que a gente deixa passar despercebidamente, Mas foram 20 anos de espera. Pode estar aqui, pertinho, aqui, na narrativa do texto, pertinho. Mas na história da vida deles foi um tempo difícil, de uma espera amargurante.
mas eles confiaram, eles tiveram fé, eles esperaram, e a bênção do Senhor chegou sobre a vida deles. Uma outra lição que nós aprendemos com Isaac, na construção dessa espiritualidade perseverante, é no capítulo 26. O texto bíblico diz, portanto, que ele recebe as propriedades e riquezas dos seus pais, e especialmente do seu pai, e multiplica isso. Deus o abençoa, e ele se enriquece de uma maneira assim impressionante, mas não foi fácil. O texto bíblico mostra que ele passou por duas experiências que foram meio que frustrantes. Ele cava poços, e sabe o que acontece? Alguém vem e entulha o seu primeiro poço, e ele chama esse poço de contenda, o poço da contenda. Sabe o que acontece com ele? Ele desiste, desanima, não dá, eu não vou mais cavar poços, porque poços naquele momento representavam então uma fonte de sobrevivência, não é, irmãos? Imagina uma terra, um poço, água ali, que servia como fonte de abastecimento dele, da sua família, dos animais. Então era na verdade uma forma de sobrevivência. Mas o texto bíblico nos mostra que ele vai e cava um outro poço. Vem alguém, vem uns invejosos, uns inimigos, uns adversários, algumas pessoas que tramaram contra ele e entulharam aquele segundo poço. E ele chama de poço da inimizade. Quando você vai ao texto, você observa exatamente os nomes que são postos ali. Tem alguns nomes em hebraico. Sabe o que acontece com ele? Ele desiste, claro. Primeiro, cavou. Segundo, cavou. Não deu certo, ele desiste. Não, ele vai para um terceiro poço. Ele cava um terceiro poço. E ali ninguém entulha esse terceiro poço. E ele chama de amplitude. Deus me deu largueza, agora Deus me deu amplitude. Chegou a minha hora, chegou a minha vez, chegou o meu momento, chegou a provisão, chegou a resposta do Senhor. Esses poços são os sonhos que nós cavamos, que nós construímos. Quantas vezes esses sonhos eles são frustrados? Quantas vezes pessoas tramam contra os nossos sonhos? E alguns parecem não dar certo, e parece até que nada vai dar certo, e a gente se refaz, renova os sonhos e parte para uma nova etapa da vida, confiando no Senhor. E lá na frente parece que mais uma vez não deu certo, aquela nossa expectativa foi frustrada, mas aí no Senhor a gente se refaz, porque isso é o reflexo de uma espiritualidade de persistência, que resiste às circunstâncias. Isso é fruto de tudo aquilo que a gente aprende. Meus jovens, a nossa construção de uma espiritualidade que engrandece, exalta o Senhor, vai nos forjar para que lá no futuro possamos lidar com mais segurança com as adversidades. Quantas vezes há aqueles que, por não terem uma espiritualidade mais fortalecida, desistem fácil da caminhada da fé. Não é o caso aqui de Isaac. Ele abre então um, e depois vai para o outro, e depois vai para o terceiro, até que ele percebe ali a providência do Senhor. Quantos sonhos forem necessários, nós continuaremos construindo sob a bênção do Senhor, até que Deus confirme os seus propósitos sobre as nossas vidas. Como pais que desejam, portanto, retransmitir as bênçãos do Senhor sobre a vida dos nossos filhos e das próximas gerações, nós precisamos, primeiro, agir com intencionalidade. O Salmo 145, versículo 4, diz assim, nós vamos ver na projeção e vamos ler juntos. Vamos juntos? Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. O que vem a ser louvar a outra geração? É contar, é dizer, é falar. Nós precisamos falar para as próximas gerações os feitos poderosos do Senhor, anunciar a glória do Senhor, a majestade do Senhor, como o Senhor misericordiosamente agiu em nosso favor em tantas situações. Nós precisamos aprender a contar as maravilhas de Deus, contar histórias, contar o agir de Deus em nossas vidas. Nossos filhos precisam saber. Às vezes os nossos filhos, quando chegam e a gente já tem uma situação econômica, financeira em casa, já mais estabelecida, as coisas mais organizadas,
uma casa mais estruturada, móveis bonitos, mas não sabem tudo o que nós passamos antes para chegar até ali. Eles precisam saber. Como foi que compramos aquela casa? Como foi que organizamos aquela casa? Como foi o início de tudo? Quantas situações nós passamos? Eles precisam saber, até para aprenderem a valorizar aquilo que eles têm. Nós precisamos, com intencionalidade, falar para as próximas gerações das maravilhas e dos feitos poderosos do Senhor. Segundo lugar, nós precisamos de fato ser um exemplo, uma referência de vida. Se tem alguém em que o seu filho deve se inspirar e se espelhar, muito mais do que em qualquer outra pessoa, esse alguém é você. Precisa olhar para a sua vida e dizer: eu vejo em papai um homem de Deus, eu vejo em mamãe uma mulher de Deus, eu vejo no casamento dos meus pais um exemplo daquilo que eu quero viver na minha vida conjugal. É desafiador, mas esse é o parâmetro que o Senhor tem para nós. Queremos ser pais corajosos, que geram filhos vencedores. Nós precisamos mirar nesse padrão. Veja o que diz o texto de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 ao versículo 9. Como devemos proceder? Sabe, esse método do ensino lá do Antigo Testamento não ficou circunscrito lá ao Antigo Testamento apenas. Ele chega até nós nos dias atuais, e é desse modo que nós precisamos proceder. Aqui nós temos o Shema, o ouve, ó Israel, né? O Senhor nosso Deus é o único Deus. Nós precisamos lembrar isso também aos nossos filhos. E diz assim o versículo, volta aí por favor, 4, para lermos juntos. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado. Em casa, está sentado? À mesa, está sentado lá na sala? Fale as palavras do Senhor, fale que o seu filho precisa amar ao Senhor acima de qualquer coisa, fale então dos feitos do Senhor, lembre do agir de Deus. Continuando, andando curso natural da vida. Você segue com o seu filho para um estádio lá de futebol, segue o seu filho para deixá-lo na escola, vai ensinando também. Meu filho, lembre-se, você pertence ao Senhor. Meu filho, se lembre do seu comportamento, você precisa fazer a diferença. Meu filho, glorifique a Deus lá na escola, honre ao Senhor. Meu filho, proceda honestamente, não file, isso não é digno, isso vai manchar a sua conduta, a sua caminhada. Trate bem aos seus colegas, respeite aos seus professores. Meus irmãos, eu tenho observado que um dos grandes problemas da geração atual, escutem isso aqui, é a quebra de alguns mandamentos. E de uma maneira específica, o 5º mandamento. E o 5º mandamento diz: honra o teu pai e a tua mãe. Honra o teu pai e a tua mãe. Muitos filhos, por não honrar e não obedecer seus pais e suas mães, estão envolvidos com galeras, drogas, marginais, vícios, práticas destruidoras. Tenho aprendido o seguinte: quem não honra pai e mãe, não honra pastor na igreja, não honra diácono, não honra líderes na igreja, não honra o policial, não honra o juiz, não honra professor, não honra as autoridades constituídas na sociedade. Se você quebra o 5º mandamento, não honrando seu pai e a sua mãe, você não honra mais ninguém. Quando nós obedecemos a palavra do Senhor e honramos o Senhor, honramos os ensinamentos do Senhor, honramos a pai e a mãe, nós aprendemos a honrar. Todas as outras autoridades são postas em nossas vidas. Isso não é um peso para a gente, é um traço da dignidade do nosso caráter, em respeitar e obedecer às autoridades constituídas. Que isso também é uma forma de louvar ao Senhor, isso também é uma forma de agradecer o nome do Senhor. E esta promessa do honrar pai e mãe é o único mandamento que consigo, ele traz uma promessa, dizendo: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Deus vai te abençoar e você vai ter vida longa e farta na presença do Senhor. O texto continua: andando pelo caminho, ao deitar-se
e ao levantar-se, ou seja, em todas as oportunidades que você tiver. Mais à frente, também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. Os filactérios, né? Que ali os judeus usam, mas nós precisamos usar a palavra na mente, no coração, na vida, e estrategicamente estimular os nossos filhos à leitura da palavra, posicionar textos em lugares estratégicos da casa, para eles estarem conectados à palavra o tempo todo. É palavra no coração dos nossos filhos, é a mensagem de Deus, é encharcá-los dessa mensagem poderosa e transformadora do Evangelho de Cristo Jesus. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Este método didático, esse método de ensino, de discipulado e de influência continua vigorando para os dias atuais. Que o Senhor nos ajude a fim de que possamos também cumprir essa tarefa. Nós precisamos forjar os nossos filhos para a vida. 1 Reis, capítulo 2, versículo 1 ali e 2, veja o que o texto diz. Já é chegado o fim da história de Davi. Davi agora vai conversar com o seu filho Salomão, dizendo para Salomão: Salomão, eu vou seguir pelo caminho de todos os seres viventes, ou seja, eu vou morrer, mas agora será a sua vez. E tem uma palavrinha ali que me chama muita atenção. Davi chega para Salomão, né, no seu diálogo, e diz assim: "Sê, portanto, um homem, seja homem, proceda com dignidade, tenha caráter, tenha honradez." Olha o que diz: eu vou pelo caminho de todos os mortais, portanto, tenha coragem, seja um homem. Como nós precisamos dizer para alguns jovens dos dias atuais, para os nossos filhos, para as próximas gerações: seja um homem, haja com dignidade, haja com caráter, seja verdadeiro, não queira passar as pessoas para trás, proceda com honradez, respeite e honre a sua história de vida, a história dos seus pais, os valores que você aprendeu. Não é isso, meus irmãos? Essa geração que aprende isso certamente se torna uma geração forte, uma geração também corajosa e retransmissora das bênçãos do Senhor, e uma geração vencedora no poder de Deus. Caminho para o final. Nós precisamos, irmãos, sobretudo, depender de Deus. Salmo 78. Versículos 3 e 4. Dependência do Senhor é fator determinante para que tudo isso se torne uma realidade. O texto bíblico diz o seguinte: o que ouvimos, não só ouvimos, mas nós aprendemos. E que os nossos pais nos contaram. Vamos juntos? Não o encobriremos a seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Para dar certo tudo aquilo que intencionamos com os nossos filhos, sendo pais corajosos, a fim de que nós possamos alcançar uma geração de filhos vencedores, nós precisamos depender do Senhor, irmãos. É falar do Deus que agiu no passado, é o mesmo nos dias atuais e vai continuar agindo no futuro na vida dos nossos filhos, para que as próximas gerações também, assim como nós vimos hoje, um momento lindo de apresentação da Rebeca, não é isso? Na vida do pastor Ramon, sua esposa, para que as próximas gerações também aprendam a amar, a servir, a obedecer, a se dedicar ao Senhor, a ser fiel em todo o tempo ao Senhor, e certamente as mais abundantes bênçãos recairão sobre nós, sobre nossas famílias, sobre os nossos filhos e sobre os filhos dos nossos filhos. E Deus em tudo será glorificado, hoje e para todo sempre. O povo de Deus diz: amém. E amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.